Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos dando aqui continuidade ao nosso estudo de Palavras de Vida Eterna. Hoje nós vamos tratar do capítulo de número 28, intitulado Na Conquista da Liberdade. Este capítulo, Emmanuel, ele faz a sua narrativa a partir de uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 11, versículo 13, que diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Repito, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Nós fomos procurar um pouquinho, pesquisar um pouquinho sobre essa passagem, o que os especialistas, os estudiosos, que nem espíritas são, o que eles pensam, qual a interpretação que eles trazem, a respeito dessa passagem aqui de Paulo. E no estudo de William Barclay, que ele busca fazer, que ele faz interpretações do Novo Testamento, ele vem nos dizer algumas situações de como ele enxerga, de como ele vê essa mensagem de Paulo, esse trecho, esse versículo da carta de Paulo aos Gálatas. Ele vai nos dizer que a teologia de Paulo sempre corria um perigo. Por quê que ele afirma isso? Porque se declarava que tinha chegado o fim do reino da lei e tinha começado o reino da graça, o intérprete, deliberadamente mal intencionado, podia dizer: se for assim, posso fazer o que quero. Todas as restrições foram suprimidas e posso seguir minhas inclinações, paixões, desejos e emoções, aonde quer que me levem. A lei passou, a graça assegura de toda maneira o perdão. Então, essa interpretação que ele faz realmente é bem interessante, pelo fato de que aquele estudioso, aquele cristão, mal intencionado nas suas intenções de compreender, pelo fato de que o Cristo nos legou essa liberdade por meio daquele ensinamento, da sua vida, por meio de todos os ensinamentos dele, por meio do que ele demonstrou para a gente enquanto palavras eternas, enquanto mensagens eternas, mensagens universais, aqueles que interpretam de forma equivocada, e isso era comum ocorrer nas igrejas cristãs lá daquela época, entre os gentios, especialmente entre os gentios, que eles interpretavam a seu bel prazer para satisfazer as suas más inclinações, E então o Paulo, ele pegava muito forte em relação a isso. Ele fazia uma defesa muito, muito apaixonada, porque ele já tinha cometido muitos equívocos, enquanto Saulo, e ele não podia voltar a cometer os mesmos erros. Daí a sua certeza, naquilo que ele estava buscando, naquilo que o Cristo esperava dele, especialmente, depois daquele encontro na estrada de Damasco. Mas ele afirma mais ainda: mas até o fim do dia ficavam para Paulo duas obrigações. Uma, a obrigação para com Deus, Se Deus nos amou de tal maneira, então o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, aqui ele faz uma equiparação de Deus e Cristo como sendo uma mesma entidade, mas a gente compreende, já que ele não é espírita, enfim, ele tem uma outra compreensão e a gente tem que ter o respeito por isso, já que nós espíritas nós compreendemos que o Cristo é Filho de Deus, é o governador planetário, aquele que já chegou
a uma condição de conhecer a essência divina, né? A essência de Deus. E a outra obrigação era para com os nossos semelhantes, né? Então, foi aquilo que o Cristo nos pediu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, somos livres, mas esta liberdade é de tal índole que ama o próximo como a si mesmo. O quão seria maravilhoso, belo o nosso mundo se nós já tivéssemos chegado a essa condição, né? Essa compreensão. E realmente nós até compreendemos, mas nós não executamos, né? Nós não colocamos em prática esse conhecimento. Então, essas são as duas obrigações de Paulo ao final do dia, que era essa compreensão dessa obrigação para com Deus e essa obrigação também para com os nossos semelhantes, né? Se nós formos nos dirigir, por exemplo, quando se trata de liberdade, o Livro dos Espíritos, lá na lei das leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de número 9, intitulada Lei de Liberdade, traz algumas orientações para a gente, que nós queremos tratar um ponto ou outro aqui, para que a gente compreenda o que é essa liberdade, né? Liberdade natural. A pergunta que Kardec faz aos espíritos: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Aí vejamos o que os espíritos respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Aí a gente pode fazer uma conexão aqui com o ensinamento, com o que o Cristo nos pediu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa vida de relação que é necessária para o nosso desenvolvimento, que vai recair em mais uma lei, que é a lei de sociedade, né? A gente compreende que a nossa liberdade ela tem um limite, né? Ela vai até onde nós não infringimos a liberdade do outro, né? Então a gente não pode, nós não temos essa condição de liberdade absoluta, né? Porque nós somos dependentes uns dos outros. Quando se trata de liberdade, vem também à mente o termo escravidão, né? Nós sabemos que a humanidade passou por um período grave, sério de escravidão ao longo das eras. Mais recentemente aqui no Brasil, né, e em outros países também, nós fomos responsáveis por trazer nossos irmãos africanos e torná-los escravos, né, e com abusos assim inenarráveis, né. Então Kardec também faz uma pergunta a esse respeito: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? E aí o que os espíritos respondem? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem, ou seja, é totalmente contra a lei de Deus. Eu não posso me sujeitar a um outro homem, porque eu tenho os meus direitos, os meus deveres, as minhas obrigações, eu tenho a minha liberdade até um certo limite, né? Então, à medida que eu me sujeito a outro, eu estou me tornando escravo dele, né? Isso é um grande equívoco que a humanidade cometeu. Hoje nós não temos mais tal qual a escravidão, tal qual aquele modelo que nós presenciamos há alguns séculos, né? Mas ele diz mais o seguinte: a escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, isso lá em 1857, Kardec já nos falava isso, né? Os espíritos já traziam essa mensagem, e realmente hoje nós observamos que a escravidão tal qual a gente conhece já não existe mais. E sobre a liberdade de pensar, Kardec também tratou desse tema. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E aí o que eles respondem? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, amarras, né?
Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente pode tentar controlar aquilo que nós estamos pensando, ou seja, o pensamento vem, nós não conseguimos controlar o pensamento, mas nós podemos controlar a ação que advém desse pensamento, né? Vamos lá, se eu tenho o desejo de agredir alguém, e aí vem essa ideia na minha mente, no meu pensamento, e aí eu vou partir para a agressão. Eu posso controlar a ação do pensamento, né? E isso é uma coisa que vai de cada um, né? Muitos de nós ainda não conseguimos isso. A gente ainda agride muito as pessoas, a gente agride muito uns aos outros. Ele traz mais aqui a liberdade de consciência, né? Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então nós temos essa liberdade de consciência. Então cada um de nós vai ser responsável por aquilo que nós fazemos diante do nosso pensar, do que a nossa consciência nos fala, né? À medida que a gente desenvolve o conhecimento, que a gente desenvolve a moral, né, a gente vai compreendendo, desenvolvendo a nossa consciência, vai entendendo melhor os ensinamentos das leis que as leis divinas nos apresentam. E a gente não pode falar de liberdade sem lembrar de livre-arbítrio, né, que é uma outra conotação, um outro tema que foi tratado por Kardec, que ele pergunta assim lá na questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, sem o livre-arbítrio, nós seríamos máquinas. Então, nós temos a liberdade do pensar e igualmente a liberdade de obrar, do agir, do fazer, né? Eis aí a grande questão. Aí é que está o X, né, o nó górdio, né, que a gente precisa entender até onde vai esse nosso livre-arbítrio, né? Quais as consequências que estão advindo das nossas decisões, das nossas escolhas, do nosso pensar, né? Como está a nossa consciência em relação a tudo aquilo que nós pensamos e a ação daquilo que nós pensamos, o que está advindo dela, né? O que está se materializando a partir desse nosso pensar. Então, essas são algumas situações para a gente compreender um pouco sobre essa liberdade, sobre a lei de liberdade, e que o Kardec traz para a gente no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, como nós o dissemos. E agora, adentrando no texto propriamente do livro Palavra de Vida Eterna, nós vamos esclarecendo alguns pontos que Emmanuel comenta, né? A mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, padecia milenares algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Vejamos aqui toda a correlação que há com a lei natural, né? com a lei de liberdade. Então, a humanidade, com todo o conhecimento que tinha, com todo o desenvolvimento que já existia, né? com o que já tinha aprendido, porque antes, mesmo até na época dos pensadores, na Grécia Antiga, né? Que foi um período que a gente pode reputar como um período de ouro para a nossa sociedade, porque vieram grandes homens com grandes pensamentos, mas já naquela época a escravidão era uma realidade, né? Posterior a isso, aí vem os grandes impérios que nos trouxeram também isso, a escravidão, né? O martírio, a morte infamante, enfim, tudo que nós sabemos a respeito disso. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Quanta gente não foi morta? O que dizer dos indígenas, né? Dos nossos indígenas aqui, não só no Brasil, mas em toda a América, né? O que dizer dos escravos, né?
que foram vilipendiados, que eram açoitados, que eram mortos, enfim, não tinham a sua liberdade de expressão, não tinham a sua liberdade de ir e vir, né? Essa digamos assim, que é um karma coletivo que o nosso país terá que responder, né? Se é que não já está respondendo. Era a treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Que vício dourado é esse, né? É o desejo do poder pela riqueza, é o desejo de sobrepor ao outro pela força, né? O vício dourado nada mais é do que a busca pela riqueza, né? Pelo ouro, pelo poder, né? Então, isso nós temos as nossas mentes meio que aprisionadas, né? Porque é de interesse dos poderosos que as pessoas continuem ignorantes, continuem sem mais conhecimento, sem pensar por si mesmos, né? Assim, é claro que eles pensam por si mesmos, mas que não possam expressar ou conhecer melhor tudo que há nesse universo, tudo que há nesse mundo, e muitos são vilipendiados até hoje. Quanto mais ignorantes, melhor para os poderosos, porque menos consciência as pessoas têm e são mais fáceis de serem subjugadas. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Quanto mal nos fez as guerras de todos os tipos, né? Inclusive as guerras em nome de Deus, em nome de Jesus, que foram travadas ao longo de eras. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do homem, do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Então, o Cristo, mediante toda a sua exemplificação, ele veio nos demonstrar, nos apresentar um novo rumo, um novo caminho, uma nova direção, né? Que é a direção do amor, da bondade, da misericórdia e da imortalidade da alma, né? Então, nós não somos mais escravos nem mesmo do nosso corpo. Esse corpo que nós temos que valorizá-lo, que nós temos que cuidar dele, que nós temos que ter toda a atenção e todo o cuidado para que ele se mantenha saudável o maior tempo possível, para que o espírito que nele habita venha a exercer o seu papel ou aquele compromisso que foi assumido no seu planejamento reencarnatório, né? Então isso é fundamental que ocorra, que aconteça, que a gente cuide bem do corpo, mas nós não somos também escravos do corpo, né? Nós somos espíritos, nós somos livres e a nossa destinação é essa liberdade, mas uma liberdade responsável, uma liberdade dentro de princípios morais, dentro de princípios cristãos, dentro de princípios que as leis universais se nos apresentam. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. É o que nós falamos há pouco, né? Então, o que vai nos conduzir para essa justa libertação do espírito? A simplicidade, o equilíbrio, a esperança, a alegria, né? E esse exercício de todas essas virtudes que vão trazer para nós a possibilidade desse desmembramento, a libertação do corpo físico, e que o espírito ganhará sua liberdade e de um modo muito mais responsável agora, errando menos do que o que erramos no passado. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para adquirir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Ou seja, a glória divina a que estamos destinados é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, ou seja, nos
à medida que a gente se liberta, que o espírito se torna mais consciente, mais desenvolvido, mais elevado, ele se torna um escravo, aqui no bom sentido, né? Um escravo, agora por escolha própria, não mais porque é vilipendiado, mas um escravo do bem, um escravo da disseminação do amor, né? Vale a gente lembrar do que ocorreu com o nosso querido Bezerra de Menezes, que quando ele desencarna, foi dito para ele que ele já poderia ascender a mundos mais elevados, e ao que ele refuta, né, a proposta e pede para continuar próximos de nós aqui na Terra, agindo e praticando e nos amparando nesses momentos em que nós vivemos, né, em que o planeta vive ainda de muitas dores, de muitos sofrimentos, e ele, uma alma elevada, um espírito elevado, ele se compadece de toda essa dor e de todo esse sofrimento, né? E ele, o que ocorre? Ele se coloca à disposição dos benfeitores superiores, à disposição de Cristo, né? Para continuar exercendo a sua atividade aqui na Terra. E a gente recebe, através da mediunidade do nosso querido Divaldo Franco, belas mensagens, belíssimas mensagens desse espírito que é Bezerra de Menezes, e que exemplifica isso que nós estamos dizendo, que ele continua aqui o trabalho na Terra, ele continua o trabalho junto a nós, tentando aliviar as nossas dores e sofrimentos, como ele o fez durante a sua encarnação, durante a sua última encarnação, como médico, sendo considerado o médico dos pobres, né? Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para tratar hoje sobre liberdade. É um tema muito caro a todos nós, mas que a gente saiba, né, fazer bom uso dessa liberdade, que nós não utilizemos a liberdade como substituamos liberdade por libertinagem, né? Liberdade é quando nós temos consciência, a nossa consciência tranquila de que as atitudes, as ações, os pensamentos, aquilo que nós estamos fazendo, elas estão indo ao encontro dos ensinamentos das leis universais, das leis divinas, e que o nosso Mestre trouxe e nos apresentou com tanto zelo, com tanto amor e com tanto cuidado. Fiquemos todos na presença dele, dos nossos amigos espirituais. E até o nosso próximo encontro.